Honra e glória seja dada ao Deus de Israel, ao Deus que fez o céu e a terra, aquele que tem todo o domínio sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todas as nações, a quem devemos o respeito, a reverência e a quem devemos também toda a nossa submissão, porque foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. E nesta tarde, Ele me coloca em frente de ler no livro de 1 Crônicas, onde fala no capítulo 17, no versículo 16, onde fala a oração de Davi. Lemos com a ajuda de Deus. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens com esta exaltação. Ó Senhor Deus, que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Quem há como teu povo, Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo teu nome com grandes e temerosas, e lançando as nações diante do teu povo que remiste do Egito, e tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste a teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito o que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus, me revelaste ao ouvido de teu servo, que lhe edificarás casa, pelo que teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste isto bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém. Nesta oração, irmãos, nós podemos entender que Davi também já profetizava a respeito do Senhor Jesus, que Davi era um homem que Deus havia o escolhido para reinar sobre o povo de Israel, tirando ele lá do rebanho das ovelhas de seu pai, e dando a ele um reino para que ele pudesse reinar. Logicamente, irmãos, que ainda não havia se manifestado o Senhor Jesus Cristo, que é a salvação para todo aquele que crê. Davi falava apenas do Israel terrestre, mas veio Jesus Cristo, irmãos, e falou a respeito do Israel celeste. E esta salvação se espalhou para todos os homens, porque na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse:
O Senhor Jesus disse: todo aquele que crer em mim será salvo. Então a necessidade de crer em Jesus Cristo é eminente para que o homem possa alcançar a salvação. Com efeito que Davi, irmãos, engrandecia o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porque havia sido feita também uma promessa a Israel, a qual nós vemos se cumprir, não só, irmãos, na parte espiritual, mas também na parte material. Mas hoje o Senhor fala com o seu Israel celestial e também fala com o seu Israel material. Quem é o Israel celestial de Deus? São todos aqueles de nações, de tribos e línguas que crerem em Jesus Cristo, que acreditarem nele como seu Salvador. E esses farão parte de uma nova Jerusalém celestial, a pátria dos remidos, aonde ali reinaremos com o Senhor eternamente. Mas enquanto isso não ocorre, vivemos num mundo conturbado de lutas e de provas. Por isso, irmão e irmã, não te preocupes quando alguém fala mal de ti, quando alguém procura ver o teu mal, por motivo da inveja, do ciúme, ou até mesmo denegrir a tua imagem perante as pessoas. Eu sou testemunha viva. Quantos já quiseram denegrir a minha imagem? Mas isso não me importa, porque, irmãos, o verdadeiro adorador é aquele que, irmãos, entrega a sua vida na mão de Deus. E lembra, se perseguiram o Senhor Jesus e ele não conseguiu fazer a vontade de todos, porque não que ele não conseguiu, ele fez o que era para ser feito. Porém, os homens não aceitaram a realidade. Isso acontece até hoje, irmãos. Muitos falam de nós, mentem a nosso respeito, nos caluniam, falam coisas que não são reais, para sujar e denegrir a nossa imagem. Mas desde já nós pedimos a Deus que tenha misericórdia dessas almas que estão amarradas em sistemas religiosos, com a sua mente cauterizada, acreditando apenas nas paredes da sua denominação. Irmãos, tudo isso cessará. Somente encontrará a salvação aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Muitos hoje fazem negócios da fé, vendem, comercializam a palavra de Deus, como se fosse um objeto qualquer. E aqueles que procuram ser sinceros e humildes e transmitem a palavra com sinceridade, são caluniados, são muitas das vezes, aleluia, numa conversa, até mesmo mal interpretados. E muitas das vezes também, santo é o Senhor, nos fazem chacotas a nosso respeito, perdoe a expressão. Mas o importante é que o Senhor tem nos abençoado, como disse aqui no versículo 27, como abençoou a casa de Davi. O que importa é nós sentirmos em nós a sua presença santa, a sua virtude, o seu poder, e nada nos poderá parar diante de tão força maravilhosa que nos faz compreender que o nosso destino final não é aqui. Nós iremos entrar na Jerusalém celestial. Mas você que denigre a imagem do teu irmão, que fala mal dele, ainda há uma esperança para ti. Te humilha-te na presença de Deus.
Deixe de ser mentiroso ou mentirosa. Deixe de ser falso ou fingido. Não estamos generalizando, mas poderá estar ouvindo esta gravação alguém que quer vender a palavra ou procurar posições elevadas diante dos homens para se acharem, aleluia, o centro da pregação. Mas graças nós damos a Deus que o centro da nossa pregação não é Davi também. A nossa pregação consiste em Jesus Cristo, aquele que veio para perdoar 70 vezes 7, para perdoar a humanidade, que nos ensinou, aleluia, o Senhor, a usar de misericórdia com os nossos irmãos, não falar mal, não difamar e nem denegrir a imagem de ninguém. Se assim é o Espírito que está em você, então ainda há em você uma falta de conversão. Porém, está hoje aqui uma oportunidade para que você se converta a Cristo e venha aceitá-lo como seu Salvador realmente, não apenas demonstrando através de obras que de nada valem para a sua salvação. Porque você pode dizer, mas eu já fiz o bem para esse, já fiz o bem para aquele. Muitos fazem com interesse próprio para se aparecer. Tem pessoas que não são crentes, irmãos. Eu conheço alguns que até me ajudaram quando eu precisei. Aqui mesmo teve uma pessoa que, quando eu estava numa grande dificuldade, apareceu do nada e me deu a sua mão amiga. Como eu posso dizer que esta pessoa não tem um caráter, uma moral, uma dignidade? Jamais direi uma coisa dessas. Mas quando lembro desta pessoa, eu agradeço a Deus por tê-la colocado no meu caminho. Uma pessoa que eu não conhecia, mas que estendeu a mão para mim. E o que eu peço é que Deus o abençoe, a ele e a sua família e a sua filha. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque não fez com segundas intenções. Mas muitos que muitas das vezes estão dentro de igrejas fazem coisas com segundas intenções. E quando a pessoa se afasta daquela denominação por algum motivo, deixam-a, abandonam-a, fazem dela, irmãos, como se elas nunca existissem. Agora eu pergunto, isto é o amor de Deus? Jesus Cristo ensinou isso? Aquele que não estava indo na igreja, aquele que não conhecia a palavra que você conhece, fez o que você deveria fazer. Por isso, irmãos, hoje eu aprendi uma coisa: a crer em Jesus Cristo mais ainda do que eu já cria, porque é o único que nos socorre. Existem irmãos muito bons, não estamos generalizando. Existem irmãos que se você suspirar um pouco mais forte, eles já querem saber o que você está precisando. Existem, mas dá para se contar nos dedos, irmãos. Infelizmente, a ambição e a ganância pelo dinheiro tem tomado muitas denominações. E se esquecem do pobre e do necessitado. E se esquecem, como Davi, irmão, era rei. Ele fez uma oração a Deus, se humilhando perante o Criador. E muitos não se humilham diante do Criador, mas mostram os seus grandes templos como se fossem troféus para exibirem a glória da sua própria pessoa. Mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está olhando para o coração que é humilde, que é sincero e que procura fazer o bem. Não te canses de fazer o bem. Reparte com 7, até com 8.
porque depois de muitos dias o acharás. Está escrito lá em Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então faça o bem e o Senhor te recompensará. Não faça com intenção de ser recompensado, mas faça por obrigação, porque você foi amado. Faça não obrigado, não uma obrigação de obrigado, mas uma obrigação de agradecimento. Um agradecimento seria melhor usar este termo, pelo grande benefício que você alcançou, não merecendo, como Davi falou. Quando ele entrou, ficou perante o Senhor e disse: qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ora, irmãos, ele era o rei. Ele disse: quem sou eu? Como dizendo: eu não sou nada, Senhor. Se tu me deste este reino, se tu me deste este reinado, se tu me deste tudo isso, eu quero te agradecer porque eu não mereço nada do que tu me deste. Isto se chama humildade. Irmãos, sejamos humildes. Vamos procurar cada vez mais fazer o bem uns aos outros. Não degladiarmos entre nós. Não jogarmos o pecado do nosso irmão em seu rosto, porque não somos juízes. Saibamos que aquele que há de julgar, tanto aqueles que se acham grandes, que se acham, como aqueles que são pequenos. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. E ele há de voltar. E já está breve o seu voltar. Prepara-te. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja você um cristão verdadeiro. Não um cristão de 4 paredes de uma instituição religiosa. Porque isso não te levará a nada. Mas seja um verdadeiro servo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que você plantar, com certeza você colherá. Deus que te abençoe. O Senhor vai engrandecer-te um dia no reino da sua glória. E aqui na terra, como disse Davi, agora, Senhor, tu servistes para abençoar a minha casa, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque se tu, Senhor, abençoaste, e ela ficará abençoada para sempre. Irmã, irmão, abençoe você mesmo a tua casa, e abençoe até aqueles que querem o teu mal. Porque aquilo que você fizer, isto você colherá. E lembra-te, a misericórdia é que triunfará no juízo. Honra e glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso Deus, que fez o céu e a terra. Amém e amém.